Sejam muito bem-vindos, família Fordedes, o nosso quarto episódio com a música colombiana para receber aqui Gustavo Salinas, o gringo, pai de menina. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, hein? Obrigado. Muito bacana estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da Martina, que é a minha filha, não? Da experiência de morar aqui no Brasil. Olha o sotaque dele já, arretado já. O cara é gringo mesmo, né? Emblemático, hein? Fordelis, o quarto episódio, hein? Quarto episódio, e a gente trazendo aí esse pai, né, que veio de um outro país, né, veio da Colômbia. E Gustavo, como que foi essa vinda sua aqui pro Brasil com toda a família? Qual que é a história aí, cara? Eu fui convidado pela empresa que eu trabalho, eu já trabalhava nessa empresa, que é uma empresa alemã. E eu estava trabalhando na Colômbia e eu fui convidado para vir para o Brasil para afrontar um desafio de desenvolver a marca aqui no Brasil. E a minha filha, a minha esposa, que são colombianas, toparam e a gente veio há 3 anos. Novembro 5 deste ano, a gente vai fazer 3 anos aqui no Brasil. Uau! 3 anos. Que legal! 3 anos no Brasil, você trabalha numa empresa que é alemã, morava na Colômbia e veio pro Brasil. Por que escolheu o Brasil? Teve alguma opção? Falou, não, eu vou pra lá, que eu quero Rio de Janeiro, samba, feijoada. Qual a imagem que você tinha do Brasil? Por que isso? Cara, né? tem Mudou? Mudou bastante. Bastante para positivo. Então tem várias coisas que eu gostaria de falar. Primeira coisa, na minha percepção, o latino, ele não percebe o Brasil como potencial do país que ele é. O latino falando dos caras que falam espanhol. Uhum. Porque a gente fica muito afastado, até pela língua, cultura. Então, eu pessoalmente não achava que o Brasil fosse tão grande e tivesse tantas coisas positivas. Essa é a minha percepção. Eu não elegi o Brasil. Foi a empresa que falou, ó, esse aí é o maior mercado da América Latina. Agora a gente quer você lá para desenvolver o que a gente fez na Colômbia. Engraçado é que eu voltei da Espanha em 2012, 2013, eu já casei com a minha esposa, Cláudia, que é colombiana, que é colombiana também. Em 2013 eu falei para a Cláudia, eu vou começar a aula de português. E a Cláudia falou, mas por quê? Porque a gente vai morar no Brasil. Então, a matriz... foi predestinado já. Eu queria, sim. Uma opção. Você já queria vir para cá? Queria, mas não pelo país. Sim. Porque a matriz da empresa que eu trabalho, para a América Latina, fica aqui, no Brasil. Bacana. Pelo Então, carnaval. por ele. Pelo carnaval. Mas não imaginava que era tão legal. Mas você sabe um pouco a história. Então, e o que mudou do que você imaginava lá em 2013, né? E depois conta esses seus últimos 3 anos aqui, quase 3 anos, o que você achou que figurou tão positivo que você está comentando? Cara, eu sempre falo o seguinte, todo latino sempre enxerga Estados Unidos como o país que qualquer um gostaria de morar, seja brasileiro, seja colombiano. Eu falo o seguinte, para mim o Brasil tá na metade da Colômbia, assim que a Colômbia seja ruim, eu adoro Colômbia, tá num bom patamar de nível de vida, oportunidade e tudo mais, mas a Colômbia tá aqui, os Estados Unidos tá aqui, o Brasil tá no meio. Então para a gente foi realmente uma vantagem vir para o Brasil. Quando eu comparo, não dá para comparar realmente. Por quê? Porque a gente não tinha muita noção do que o Brasil significava. Mas agora tem mudado um monte. As pessoas, acolhedoras, a comida, a cultura, os negócios. Realmente não tenho nada para falar ruim do Brasil. Claro, insegurança, não? Mas é uma coisa que a gente estava bem acostumado na Colômbia. Roubo. Isso acontece também na Colômbia. Mas no Brasil todo, no mundo todo tem isso. E né? não que os Estados Unidos também esteja isento disso. Exatamente. Essa semana mesmo saiu aí mais um jogador de futebol baleado nos Estados Unidos, no estado do Colorado. Acontece. Então é coisa que lá também não estão ilesos Assalto, ou... São problemas. Agora, chegou aqui no Brasil, né? Pai Gustavo, mãe Cláudia, com a filha, só os 3. E aí? Cara, acontece o seguinte, qual que foi o maior desafio para a gente nesses primeiros dias? A língua. Eu me virava, mas eu não falava bem português, eu me virava. A minha esposa não falava português e a Martina falava muito bem espanhol. Ela chegou com 3 anos aqui, então ela falava bem espanhol, mas ela falava nada de português. E a gente sofreu bastante, especialmente por ver a Martina nesses primeiros dias de escola
triste. A gente deixava ela na escola e ela sempre ficava chorando. A gente acompanhava até o final, ela trazia acalmar. Mas foi Aquela difícil. punhalada no pai, né? Puxa. Mas lá na Colômbia ela já estava numa escola, né? Ela estava numa escola francesa. Francesa. Exatamente. Tá. Bilíngue já. Bilingue, sim. Tá. Então ela... Sim. E aí aqui a escolha foi uma escola bilíngue. Sim, então o que a gente... Eu sou meio... Não sei qual que seria a palavra em português, mas quadriculado, sabe? Eu sou certinho. Então eu já tinha pesquisado 10 escolas. Na primeira semana que a gente chegou, a gente visitou as 10 escolas. Com a Martina. E depois dessas escolas, a Martina, a Cláudia e eu escolhemos a escola que a Martina hoje está. E sempre a escolha, ela foi baseada na segunda língua. Eu queria que ela fosse numa escola alemã, ou que continuasse na escola do liceu francês, que é lá na Colômbia. Só que a minha esposa falou, cara, mas como é que a gente vai ajudar a Martina nas tarefas, na lição de casa, se eu não falo português? Ela vai vir com francês ou alemão de lição de casa, como que ajuda ela? Então a gente tem que ir por inglês e português só. E esse foi o maior desafio, cara. A língua, o idioma, nesse primeiro momento, a adaptação da minha filha, porque ela não falava nada de português e eram pessoas novas o tempo todo. Na escola que a gente tá, a gente teve a boa sorte de que uma das professoras, ela falava espanhol. Acho que o pai dela era... Os pais dela eram espanhóis, ela eram espanhóis. E ela ajudou bastante a Martina nesses primeiros momentos. Mas esse foi provavelmente o maior desafio como pai, ver a Martina sofrendo nessa mudança. Eu acho que ela, minha percepção, eu acho que ela ficava pensando que a gente ia deixar ela lá, esquecida, cara. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo, né? Mas crianças tem falando todas as estranho, crianças, né? né? Quando começa o período da escola, eles devem achar. É isso, o né? trauma Cadê de meu ir para a pai? escola, que acaba sendo um impacto para a criança. Né? Tipo, chora porque não quer ir, depois chora porque não quer sair. Pois é. Exatamente. Aí você fica um pouco mais confortável. Não, por exemplo, no meu caso, eu fiquei meses lá na escola com a Clara. Porque ela chorava, eu deixava na escola, ela chorava, eu tinha que ficar lá. Já falando. É o pai Acolhendo. bolha, né? É o Esse pai, pai bolha, o nosso bolha. Mas funcionou, agora ela deixa paro na porta da escola, ela vai embora sozinha, nem dá tchau. Rodrigo, Não, mas Rodrigo Pai, nem Bolha. precisa me levar na sala, né? Nem precisa me levar na sala. Chateado. E aí, Pois é, a gente sente falta dessa parte. Você te fala. E uma pergunta, vocês optaram então pelo bilíngue, ficou entre o português e o inglês, mas vocês têm a língua mãe, né? Tem o espanhol. Sim. O que vocês fazem em casa para boa manter pergunta, hein? Boa a cultura Sim. originária colombiana, o idioma espanhol com a Martina? Sim, espanhol é a única língua que é falada em casa. A gente não fala português. Não que seja proibido, mas a gente naturalmente não sai o português em casa. Então a Martina só fala português com a gente, só que ela já começou a falar, a misturar. Tem vezes que ela começa a falar, não, que é esse cheiro feio? É feio em português, feio em espanhol. Ela fala, tem um cheiro raro, raro é esquisito. E ela começou a misturar. E aí o que a gente fez? Filme, assiste em espanhol. De agora em diante, sou espanhol, filme. Livros. Todas as noites eu sou o responsável de levar ela para a cama, todas as noites. E a gente começou a ler só livros em inglês. Desculpa, em espanhol e inglês. Agora eu tô botando um pouco mais de inglês porque ela já voltou a deixar de misturar. A gente é exigente no sentido de ela usa uma palavra em português e eu peço para ela repetir em espanhol. De uma forma amigável. Então essa é a forma que a gente meio que se vira. E ela fala muito bem espanhol hoje. Por causa disso. Português eu também acho que falo bem. Mas isso para não esquecer a língua de origem, né, dela, para ter o português e aí, pelo que você falou, a terceira língua, o inglês, né, Certo. dentro dessa escola, né? É isso. O objetivo é sempre ela ter o raciocínio nas 3 línguas. Sempre, exatamente. E aí você vai um pouco mensurando, medindo a sua filha, não a sua filha. Você vê quando que você consegue já introduzir uma outra língua. Então, por exemplo, quando ela estava atrapalhada com português, a gente só lia livro de português. Agora ela começou a misturar e falar mais palavras em português, a gente voltou para o espanhol. E agora que ela está num nível legal de espanhol e português, a gente agora está mais no inglês.
Mas sempre misturando. Um pouquinho de espanhol, um pouquinho de português, um pouquinho de inglês. E esse é o objetivo. Uma das vantagens de morar fora do país, num país que fala uma outra língua, é justamente que a sua filha ou seu filho vai ter a oportunidade de falar pelo menos 2 línguas numa idade temprana, não? Com 6 anos, a Martinha tem 6 anos, ela já fala 2 línguas. Até porque o cérebro da criança ela tem um raciocínio diferente, né? Tem uma esponja, facilidade, né? A facilidade. Uma facilidade de aprender, diferente da gente. Lógico, uma questão... É que nem uma vez falaram, pô, se te jogarem na China, elas ficar um mês, é questão de sobrevivência. Daqui você vai falar Você vai desenrolar alguma coisa, sai ali. alguma coisa vai sair, né? Porque a gente, eu acho que é movido pela sobrevivência, né? Correto. E, Gustavo, como é que a questão de cultura, né? Por exemplo, vocês tinham uma cultura que tiveram lá na Colômbia e do Brasil. A sua filha está sendo criada no Brasil. É. Como é que vocês mantêm isso com ela? Cara, vou te falar, a cultura lá é muito diferente da cultura da Colômbia, eu acho. Muito diferente? Não é, não é muito diferente, não é muito diferente. Embora hoje você perguntar pra Martina, 50% da vida dela morou na Colômbia e outros 50% morou no Brasil. Se você pergunta pra ela como você se enxerga, depende da pessoa, ela responde que ela é brasileira. Mas se a avó dela pergunta, ela fala que é colombiana. Pra agradar o avô? Não, porque a gente mantém essa parte colombiana. referência, Foram muitos né? anos morando na Colômbia. Então a gente tem saudade de arepa, que é o tipo a tapioca de vocês aqui. Tipo tapioca. A gente achou aqui a farinha para fazer arepa. Então a gente tem saudade de comida e a Martina gosta demais desse tipo Explica aí, o que é a arepa? Cara, arepa é uma não farinha. tem ideia que era. É uma farinha de milho. E a gente faz tipo. Uma panqueca mais grossinha. É uma panqueca mais grossinha. A gente bota um queijinho, manteiga, franguinho. Um cuscuz. E ela é frita. Não, Cuscuz. não, ela não é frita, ela é assada. Assada. Ah, é assada. Pode ser frita, mas normalmente a gente come assada. Então se assemelha a uma tapioca. Se assemelha numa tapioca. É o mais parecido a uma tapioca. Talvez vocês conheçam mais as tortilhas mexicanas. Sim. Então pensa uma tortilha mexicana um pouquinho mais rígida e mais grossa. É um pouco assim. E a feijuca, hein? Feijuca apimentada, vai ou não vai? E aí? Não, o problema da feijuca não é Frijoles. quando entra, é quando ela sai. Quando ela sai, cara, incomoda mesmo. Vocês usam muita pimenta lá ou não? Pouco. Eu gosto bastante, mas na Colômbia é pouco de comer o colombiano é pouco de comer de pimenta. Tem pessoa que gosta e não. A feijoada é muito diferente, cara. Tem uma Você gostou? Gosto demais, cara. Gosto demais. Mas esse é o problema. É na saída. Ah, faz força que sai. Cara, mas feijoada lá na Colômbia, a minha esposa briga comigo, não? Porque eu falo que a melhor feijoada do mundo é brasileira. A gente tem feijoada lá. Não, mas a melhor é a brasileira. Tem feijoada lá É, também? Tem, cara. Parecida com... É a mesma coisa, É a mesma cara. coisa? Mas não é tem melhor. um tempero, não tem um tempero. melhor, é. Não tem o suor brasileiro ali. O né? suor. Não entra O amor ali, brasileiro aí. O porco é outro, né? É, o pô. porco é outro. A pô. linguiça aqui é espetacular, cara. Não tem Você comparação. gosta da linguiça brasileira? Muito, cara. Bastante? Muito. Sacanagem. Tá de sacanagem. Não, mas... É bullying com o gringo. Aí foi no duplo sentido. Eu peguei a piada, peguei. Tem alguns dialetos, né? Eu acho que nesses anos você, com toda a família, já viajou para alguns lugares do Brasil, né? E aí nós temos aqui sotaques de alguns lugares, né? Certo. E também palavras, né? Dialetos, assim, próprios, né? Regionais. Tem algum que você se sentiu estranho ou não entendeu, né? Cara, sim. Especialmente o pessoal do Nordeste, ele fala muito rápido. Muito rápido. E tem vezes que eu não consigo acompanhar. Quantas vezes que eu não consigo acompanhar? Às vezes eu não entendo. Não, pode repetir? Pode repetir. Você fala muito rápido. E o problema é que, de qualquer forma, eles vão perceber meu sotaque. E aí eu fico nervoso quando o pessoal fala oi. Para mim, oi... Oxi, Não oxe. Oi de não entendi. pronto. Aí eu fico nervoso, porque eu falo, pixe, agora, o que eu falo? O cara não me entendeu, não entendo ela, o que eu faço? Esse oi para mim é, tipo, fico nervoso. Cara, não entendeu. E o paulista, o meu, já tá habituado com o meu daqui. Habituado, mas eu não consigo usar essas gírias. Não consigo, não sai naturalmente. O cara sai, mas o cara porque eu aprendi com o meu professor que era carioca.
Ah, você teve um professor. Antes de eu vir, sim. Ah, Antes de eu vir, sim. Professor errado, né, pra São Paulo, né? Professor carioca. Então, Ele não vai falar o meu. Você tinha que ter um professor cuiabano, rosariense. Alguma coisa assim, cara. Rosário é a melhor cidade do mundo. Mas viu? e aí? Tem que conhecer. Teve E alguma aí? palavra que você E o né aprendeu no nova, final, assim? né? Você entende? Oné. Oné sim, oné eu uso. Eu uso. E o em também. Mas é engraçado esse tipo de coisas que você tenta traduzir e não vai achar uma tradução para em. O que é Não em? tem. Né? O que é né? Nada. Entendeu? Você chegou a pôr no Google lá pra ver o que é, né? Algumas vezes coloquei e tem uma tradução super engraçada que eu já... Essas gírias você só aprende mesmo morando num país. Não só tem morando no forma de também, você aprender, tipo, num É livro. regional, né? Isso aí também. Agora, não tem coisa engraçada, Douglas. O que tem é que o sotaque do Nordeste, eles falam... Não sotaque, eles falam muito rápido, usam muita gíria e não consigo acompanhar algumas vezes. Já no Sul, eu me sinto mais identificado, porque eles não usam xixi, que para a gente atrapalha. Atrapalha quando a gente fala. Agora eu falo gente, xixi, mas de qualquer forma, quando tem muito xixi junto, a minha língua enrola. Mas o que é xixi? Eu vou fazer um xixi ali, viu? Xixi? Vou fazer xixi? Não, assim, tipo, gente, esse É o leite. Ah, o carioca, É o, então... é o fica mais carro difícil pra turbinado. você. Põe aí, o carro turbinado. é É o isso aí. nitro. Já na região sul, tipo Paraná e Rio Grande do Sul, eles já não têm esse chi. Eles falam de porta, leite. Não é leite, como aqui, é leite. Entendi, agora entendi. Então, é engraçado que lá na região sul, se a gente tivesse ido pra lá, tivesse sido mais ou menos. Porque esse xixi não tem. Leite quente. Mas Leite quente, não é dizem que leite o quente. argentino fala muito xixi. Também não fala? Portenho. O portenho? Ele fala che. É. Che, mas é uma expressão como mano. Como mel. Mas quem que fala o tchê? O argentino. Argentino? Argentino, mas também o pessoal do Rio Grande. Do Sul, é bate? Che também. Não tem o É, tem mesmo. Não. Agora, Gustavo, você falou muito sobre o povo acolhedor do Brasil, você falou de saudade da família, né, o quanto que uma tecnologia ajuda a voltar perto da família. Cara, a tecnologia é o máximo. Uma das coisas que a gente faz, além de comer comida colombiana, arepa, além de falar espanhol, é manter esse contato com os avós, os primos, através de vídeos, de FaceTime, enfim. Então a tecnologia ajuda bastante, pelo menos uma vez, cada 15 dias a gente faz uma ligação com os avós, para eles trocarem uma ideia, para eles compartilharem um pouco com a Martina. Ajuda bastante para não perder esse vínculo, não, que é importante. Porque tem muita coisa positiva de morar fora do seu país. Para a sua filha. Língua adicional, ela vai falar 2, 3 línguas com 10 anos, talvez. Ela vai abrir a mente dela, porque mesmo as culturas sendo muito parecidas, elas têm coisas diferentes. Então ela se acostuma a essa cultura diferente e ela vai ter uma percepção talvez um pouco mais abrangente das diferenças. Então tem coisa positiva, mas tem uma coisa ruim. Qual que é a coisa ruim? Você fica muito longe da sua família. Isso que eu ia perguntar, chegando festas de final de ano, A gente corre né? lá. Então aí vocês Vocês voltam pra voltam Colômbia pra lá. pra celebrar, ou traz um familiar pra cá, ou sofre sozinho aqui? Não sofremos, ainda não sofremos nenhuma vez. Até porque agora eu vou contar uma história bem legal do brasileiro, o primeiro ano. Mas a gente sempre vai para a Colômbia, ou a gente encontra com uma família em algum ponto meio. Tipo, agora a gente vai para Bolívia em dezembro, porque a família da Cláudia tá morando, o irmão da família da Cláudia tá morando lá, então a gente vai lá. Mas sempre, final de ano, a gente sempre tá família, seja na Colômbia, em algum outro país, mas com uma família. E essa parte você perde vindo pra cá. Tipo, não adianta comparar 2 semanas no final do ano com 3 finais de semana contínuos com Com as o ano, suas né? O ano todo, né? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Você Agora, perde isso. Gustavo, comparando a educação da sua filha com lá na Colômbia e a educação aqui nas escolas no Brasil, né? O que você vê de diferente, de positivo e negativo? Cara, essa é uma pergunta difícil de te responder, mas vou fazer um rascunho aí. Por que é difícil? Porque a Martina esteve lá 1 ano só. Ela veio com 3, ela estudou só 1 ano, dos 2 aos 3. Então tem muita coisa para comparar. Agora, o que a gente viu
E aí, talvez dependa da escola, talvez dependa da cidade, eu não sei. O que a gente viu na escola que a Martina hoje tá? A tratativa das crianças nessa escola, ela é muito diferenciada. Ela tem uma pegada muito social, emocional. E a gente valoriza muito isso. Muito. E lá na Colômbia, pelo menos nas escolas que eu estudei, você era um aluno mais. Não tinha essa pegada social, emocional de eu sei o teu nome, bem-vindo. Esse tipo de coisas a gente não... Eu não experimentei isso lá, não vivenciei lá isso no passado. E nesse ano da escola que a Martina esteve lá, eu também não senti essa parte. Isso eu achei diferente. Pode ser uma situação especial da escola que a Martina está, ou pode ser que seja assim. Mas lá na Colômbia tem que, assim, você está falando em comparado em escola particular. Sim. Ou lá a pública se assemelha do Brasil aqui, É a e mesma. ainda fica um pouco a desejar? Nos dias atuais? Exatamente. É igual. Então lá tem que ter uma particular também, se você quer alguma coisa Se diferenciada, você tem essa Exatamente. oportunidade. Exatamente. Perfeito. Agora, uma coisa que eu achei diferente aqui no Brasil, não tem muito a ver com a educação, talvez, mas é a tratativa que o povo brasileiro tem com as crianças. Eu não sei se o povo brasileiro, eu sou morando em São Paulo, tá? Posso falar de São Paulo. Você vai num restaurante e a garçonete, o garçom vai cumprimentar o adulto e a criança do mesmo jeito, cara, aqui no Brasil. E aí, tudo bem? E aí, menina? É incrível, cara. Lá não tem isso? Lá Cara, nem olha pra criança? não que não tenha, tem um outro nível. O Uhum. nível daqui de São Paulo, a criança se sente Mais acolhedor? acolhedor, se sente parte da turma, sabe? Não é a criança esquecida, ignorada. E aí, menina, o que você vai beber? E eles perguntam para ela, o que você quer comer? Não é, e a menina, o que vai comer? Não pergunta para o pai, aqui pergunta para a menina. Se já a menina fica um pouquinho de vergonha, ela não fala, mas essa Ele dá tratativa... oportunidade de voz pra ela. E é uma coisa super que acontece o tempo todo, cara, aqui em São Paulo. E isso não tem diferença. Realmente, a criança aqui em São Paulo, não sei se no Brasil todo, mas aqui em São Paulo, ela é muito valorizada, cara. É mais consumerista, né? Você é mais consumidor. Consome Você vai mais. numa loja de brinquedo, e aí, o que você quer? Imagina Quer o o pai. sorvetinho ou Imagina quer o- o pai que tem 4 filhas. É um sofrimento. Quer um Fusca? Ó, quer um Fusca ou a BMW, minha querida? Não, eu quero a BMW, é a mais cara do cardápio, né? Melhores treinados. E tem também aquilo. E pras crianças, vai o quê? Puta, você quer o quê? Ele sai escolhendo pra todas as Ou crianças. quando a tua filha passa pela frente de uma loja de brinquedos, cara. Aí, isso aí é aqui no Brasil difícil, cara. Porque vai lá e você sai com, enfim, vários brinquedos. Falando ainda de diferenças e costumes, né? Uma coisa que eu sempre escutei já você falar mais de 2, 3 vezes. O que você acha das festas infantis aqui do Eu Brasil? ia perguntar isso também. Isso é bom, hein? Cara, olha, eu vou Mas acho falar... que é São Paulo, hein? São Paulo. Não, Brasil. É Brasil. Pode ser, não sei. Que o Brasil é tão grande, cara, que Eu a tenho gente nem família em sabe. Mato Grosso, mas é a mesma igual, coisa. igual. É o mesmo nível. Cara, que negócio do buffet, não? É o buffet. Buffet. Bife. Não, bife. Cara, essa é uma coisa muito engraçada. Ou seja, o aniversário da criança é um aniversário... É um evento familiar. É um evento para os adultos e para as crianças. Eu acho top, massa. Porque as amizades que a gente fez aqui tem sido graças a esse tipo de eventos. Mas é muito louco, cara. Lá na Colômbia era a bexiga, o bolinho, o sorvete, E é na lembrancinha. casa ou em buffet? Não tem buffet lá, cara. É mesmo? Olha a oportunidade de negócio. Né? Oportunidade de negócio. Gustavo vai voltar pra Colômbia Gustavão. e abrir um buffet. Gustavão, Aliás, vamos a gente abrir podia um abrir buffet na um Colômbia? né? Na For Colômbia. Daddy's Buffet. Na Colômbia. Na Não é? Colômbia. Na Colômbia. Colômbia. Só tem uma pequeníssima diferença, cara. Qual? Acho que não vira lá um buffet lá? É, o GDP, PIB, per capita do Brasil é maior que na Colômbia. Não, então Mas te adapta, descontinho, te adapta. desconto. Ó, Não, é o mas seguinte, Parcela. o primeiro... Se paga no Pix, E dá um também tem 20. aquele negócio, o primeiro aniversariante do buffet For Daddies na Colômbia tem 50% Não, mas eu de penso o desconto. seguinte, se a gente pode abrir um buffet For Daddies aqui, tá? Com aquilo que os pais gostam e que as crianças gostam, não é? Falando de buffet, o que
que você mais gostou num buffet brasileiro, então? Se já lá que não tem, Tem coxinha, tem coxinha lá na O brigadeiro. Cara, engraçado, uma coisa engraçada. A briga por brigadeiro. A palavra brigadeiro vem de briga? Não. Pode ser, pode ser, pode também ser, não pode sei. ser. Porque, cara, acabou, As crianças acabou se acabam ali. o parabéns. É um arrastão. Cara, e o brasileiro vai lá e pega 5. Como que pode comer 5 brigadeiros? E ainda sobra, cara. estoque, E ainda estoque. sobra. E ainda sobra. E as Exatamente. moças passam oferecendo. Eu já comi brigadeiro. 5, cara. E É um não brigadeiro. Dos é isso aí. quitutes, dos salgados ali, o que Não, você cara, achou aí diferente? eu Como como é? porque, tipo, nos horários de jantar ou almoço, não tem nada mais pra fazer. Você tem que comer o que eles estão oferecendo, mas não é gostoso. Não é gostoso? Não? Ou seja, eu prefiro um jantar normal que uma coxinha. Tipo, E geralmente no buffet chega um pênisinho, né? Um macarrão, alguma coisa assim. Estrogonofe, É tá, um mas tá bol, mais né? Um bol. sofisticada assim. Eu agora. me acabo, né? porque você não. Pelo menos assim, eu não sei quanto que eu já comi, se eu já comi o que tinha. Eu continuo comendo. Eu continuo comendo também. Agora tem coisas gostosas, a coxinha de queijo. Pastel. Bolinha de pastel. queijo. Bolinha de Tem queijo. pastel lá, Mas com aquele pastelzinho frito. Tem. empanada, né? Tem. Como é que é o nome lá na... Pastel. Pastel? E Pastel de queijo. e a carne louca? Tem a carne é louca lá? Carne louca é boa, hein? Não. Aquele Não, pãozinho? Não, essa aí é francês? boa. Opa. Esse lanchinho de carne louca aqui no Brasil é bom. Não substitui o seu jantar, mas você gosta do Não. cardápio variado também. Sim. Eu tô É que começando a ficar com fome ainda. Aqui dá ruim pra onde? para casa, as esposas não deixam. Não, eu tenho que ir embora. 4 filhos. 4 vezes. E a Martina, se acostumou com ir nesses buffets? O que ela come? O que a filha, Nos a buffets- criança come? Nos buffets, ela não comem. Ó, Não come Oh. nada, porque elas só querem brincar. Ou pelo menos Martina. Então ela não termina Come comendo. pouco, come. Tem, Pouco aí é come. prioridades, gente. Mas tem a hora do Prioridades. piquenique. Sim, mas a Martina não gosta da coxinha, não gosta do bolinho. Ou gosta muito pouco. Mas aí quando tem penne, quando tem uma macarrãozinho... Mas o brigadeiro? O brigadeiro ela vai batata direto. frita, Batata frita come. clássico Come. para as crianças. Mas é, pra né? criança tem prioridades. Ou é É batata, comer é ou batata. brincar. É. É brincar. Pois Ela é quer brincar. aproveitar, né? Tá com as Agora amiguinhas sim, ali. você acredita que por ter filha... Assim, melhor, você tem uma filha, né? Sim. Teria Tenho. outro filho? Não. Não está nos planos, cara. Não está nos planos. Ninguém vai Ter outra empatar mesmo. Eu não acho. Nem empatar, André ninguém campeão. vai, né? Tô pra 4, ver um né? pai de 5 aqui, viu? Vamos Vai trazer um pai procurar. de 5 aqui. Puxa. Não, nós vamos achar. Temos que Nós achar. vamos achar, né? Sim. Mas acho que um ponto importante pra gente trazer, voltando um pouquinho da família, é aquela questão de rede de apoio. O vovô, a vovó que tá, no seu caso, tá longe. Essa é uma ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. Porque a gente não tem ninguém. Não tem ninguém. Como Não é tem que ninguém. é isso? Tem coisas positivas e coisas negativas. Eu costumo sempre Não tem a começar. sogra em casa, né? Não tem a sogra. Tem coisas positivas e coisas negativas. Eu costumo começar pelas coisas positivas. O que é legal de não ter ninguém? O tempo que você investe na sua família e na sua filha é muito maior do que você investiria se você tivesse todo mundo ao redor de você. É verdade. Ah, isso é verdade. Então, a gente valoriza isso. A gente investe bastante, óbvio, é cansativo, porque as crianças querem brincar o tempo todo. E a gente trabalhou a semana toda, então não é fácil. Mas a gente gosta, eu valorizo principalmente, pessoalmente isso, porque quando eu estou com a Martina, eu tento sempre ensinar alguma coisa. Que ela tente ser melhor do que ela era ontem. Então, essa parte é legal. A parte ruim é que, tipo, a vida de casal, ela complica. Em termos de, vamos jantar juntos? Com quem que eu deixo a minha filha? Não tenho com quem deixar. Uma babá. Eita, Quem mas, é essa babá, mas quem né? que é essa Quem babá? é? Como que eu vou deixar ela dormindo com uma... Não dá, cara. Não dá. Sim. Então, a gente terminou fazendo, tipo, noite de vinho, queijos, aí no chão da sala, cara, porque não tem nada. Essa parte é difícil. Tipo, você ficou doente. Um dos casais ficou doente. Aí quem? Quem Tudo cuida? no outro. Você fica com a Martina, eu vou sozinho pro hospital. Lá na Colômbia, você sempre ia com alguém. Você vai sozinho, cara. Então essa é uma parte ruim. Mas, em contrapartida, tá essa parte do maior tempo bem investido com ela. Não, bom ponto, hein? Um bom ponto. né? E você falou, né,
da distância, posicionamento Colômbia, Brasil, Estados Unidos. É difícil a gente às vezes falar de um planejamento futuro, mas ainda existe uma intenção de seguir subindo essa escada que você ilustrou? Tem vontade de ir para outro país ou o que você encontrou aqui te satisfez e é o que te brilha os olhos para continuar, hein? Puxa, isso aqui já é uma... Você é de RH ou... Vamos o Rodrigão aqui, o profissional de RH. De RH. Geralmente é a dona Tereza lá da empresa. Não, mas é o veterinário, né? Veterinário. Então faz a fila aí, ó. Veterinário Marcelão. Vamos Vete lá, RH. Marcelão. Cara, a gente gosta muito da Colômbia, mas a gente hoje... Eu espero que a minha esposa concorde, não? Mas a gente não se enxerga na Colômbia. Se a gente fosse enxergar agora num país, seria o Brasil. Sendo bem sincero. Se vai vir um outro país, tomara. Tomara venha um outro país, tomara seja por fora da América Latina, para ter uma experiência por fora, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Mas é uma experiência só, é para a gente voltar depois. E se a gente fosse voltar na América Latina depois dessa experiência internacional fora da América Latina, a gente gostaria de voltar para o Brasil. Esse é um pouco que a gente visa. Cidadãos do mundo. Não, mas é o Brasil também. O Brasil é o melhor país do mundo, gente. Mas agora, essa parte de cidadão do mundo é muito importante, cara, porque qualquer um poderia pensar que é legal esses caras morando fora do país, experiência. É difícil. Mas aí tem riscos, cara. Tem risco. Você fica longe da sua família. Sim. Você não tem amigos. Os melhores amigos de vocês talvez sejam os amigos da infância de vocês. Se a Martina e a gente começasse a rodar cada 5 anos num país, cadê os amigos da infância? Nômade, né? Nômade, né? Nômade. Que a criança sofre um pouquinho, né? Eu não sei se... Talvez, não sei. Não posso te dizer porque... sim, talvez. Mas ela não vai ter Vai amigos. ter amigos, exatamente. Da infância. Luquinhas vai estar lá sempre. Sempre, Ligar. certeza. A Clarinha vai certeza. sofrer, hein? Tem mais, A Clarinha vai chorar. tem umas 4 lá. E outra coisa, cara, que os pais que talvez estejam nos vendo e ouvindo, quem for se embarcar nesta travessia de trocar de país cada 4 ou 5 anos, tem que pensar muito bem uma coisa. E é a seguinte, você quer a sua filha e seus netos morando perto de você? Se a resposta é sim, este não é o caminho. Porque a Martina, ela vai ser cidadão Do mundo. do mundo, cara. Ela não vai ser brasileira, não vai ser colombiana. Mas eu acho que cada vez mais o Total. jovem de hoje tem menos fronteiras. Certeza, Né? concordo. Então eu penso na geração dos meus pais, era uma coisa completamente enraizada. Não existia o questionamento nem de mudar de cidade, de estado. Concordo. Né? Então, Nem de casa, né? Não morava nem de casa, né? Passava- Aí eu já venho de uma geração diferente, muita gente fazendo intercâmbio. Aí por um momento, vai lá, estuda e volta. Né? Hoje, não, parece que a gente está criando, formando as crianças Pro mundo, né? para ir para onde quiser. A Escolhe quantidade as de escolas, brasileiro. Como a gente tá escolhendo pra dar uma cultura e deixar elas voarem, né? Agora, é Os pais engraçado, sofrem um cara. pouquinho, mas vamos que dá. Sofrem. Né? Sofrem, um pouquinho, né? mas depois a gente acostuma. Eu fui o primeiro filho da dona Marilene a sair de casa. O caçula. O primeiro, caçula, O primeiro. caçula a sair de casa. Os restos continuaram lá, mandou seus 2 irmãos, mas hoje já estão todos espalhados no mundo também. Eu não sei, falam aí da geração YZ, mas eu acredito que isso já avançou, tá? Já transcende, já temos aí sem limites uma geração das crianças hoje que passou o nascem, né? Que já passa o alfabeto. Então, você vai criar aí Z1 ou Z ao quadrado, ou Zebra, né? Geração Zebra. É igual a planilha do Excel, né? Porque assim, é o mundo globalizado, a internet. Tá muito avançado isso aí. Né? Eu acho que assim, bebê tablet, né? Eu acho que assim, estamos por aí, né? No sentido de que a tecnologia avança e a gente não sabe qual vai ser a próxima inovação. Né? Ou, às vezes é algo que a gente nem tá pensando, né? Já a gente tá falando de drone, já estamos falando de tal, né? Eu já estou imaginando essa geração indo se locomovendo, né? Como já tem testes aí do carro voador aí pela própria Embraer. Mas assim, entrega, né? Entrega por drone, né? Em alguns países, isso, né? Ainda que demore para chegar aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Mas eu fico imaginando, às vezes eu fico pensando
essa geração que vem das nossas filhas menores aí e de quem está vindo agora no mundo, né? O que vai ser a tecnologia ali na época? E que faz todo sentido. Agora, seria bom a gente convidar até alguém da área, né, para falar o quê? Da memória afetiva dessa criança que às vezes tem essa necessidade, ou de alguns pais que têm essa necessidade, seja de serviço, ou seja, até de oportunidades de estar aí a cada X anos mudando de continente, mudando de país, conhecendo outra cultura, né? E onde fica essa memória afetiva, os amigos de infância, até onde isso vai ser a base, né? Como foi da nossa geração e ainda é, de certa forma, diferente né? que tá sendo agora, né? Então Podemos convidar alguém para falar é sobre muito isso legal também, isso né? que você falou e essa preocupação, que pode ser que não seja uma preocupação, mas seja essa geração que a gente ainda não tem um nome, né? Mas que avança aí a geração YZ. Certeza. Mas isso é uma preocupação mesmo, no meu caso. Se a gente continuar nessa pegada de mudar de país cada 5 anos, é uma preocupação. Mas isso é uma coisa familiar ou é uma decisão profissional? Sempre uma decisão profissional. O gatilho é... Talvez seja profissional barra familiar, né? Porque tem que sentar e conversar. Ah, não, claro, a decisão, tipo, o gatilho é a profissão, mas quem toma a decisão é a família. Tipo, quando a gente veio para o Brasil, eu lembro que a gente teve vários finais de semana que a gente sentou lá em casa com a Cláudia para entender se a gente queria ou não. Se ela queria, eu sempre quis. se ela queria Quem ou não. sofreu mais, a Cláudia ou a Martina? A esposa ou a filha? Na vinda, quando a gente tava ainda lá e estávamos vindo, a Cláudia sofreu muito, cara. Pelo menos uns 3 meses de trabalho de, não sei como se diz em português, trabalho de duelo. Não, ela ficou cada sexta-feira com vinho, era chorada. Faz chamada de vídeo com as amigas e tudo, né? Logo, os primeiros 6 meses da Martina foram difíceis, por causa dessa adaptação na escola e na nova realidade. Mas vou te falar, o brasileiro tem acolhido a gente muito, muito bem, e isso tem me ajudado bastante. Uma história legal até para contar para vocês, primeiro Natal, que agora você falou, primeiro Natal da gente, a gente chegou em novembro de 2021, 5 de novembro do 2021. E a gente já não podia voltar para a Colômbia nesse mesmo ano, então a gente ficou aqui. A gente estava morando no Airbnb. A gente chegou dia 5, acho que era sexta. Dia 7, domingo, a gente desceu na piscina do Airbnb. A gente conhecia um casal que estava com os netos. A gente fez amizade. Saímos para comer no botequinho do lado do Airbnb. 24 de dezembro, a gente foi convidado para passar o Natal com elas. Uau! É que o povo brasileiro é acolhedor, né? Isso já me levantou outra pergunta, né? Então, por exemplo, quando a gente encontra brasileiros fora do país, você não encontra um brasileiro, você já encontra colônias de brasileiros. Você conseguiu encontrar um grupo de colombianos ou outros latinos aqui para fazer um pequeno grupo? Ux, cara, essa é uma ótima pergunta aí. Pode desligar a cara. Não, mentira. Corta! Cara, essa é uma ótima pergunta aí. A gente conheceu uma colombiana que está casada com um brasileiro, graças a uma amiga em comum que a Cláudia tinha lá na Colômbia. E essa colombiana nos apresentou um casal de venezuelanos que viraram grandes amigos. Mas comunidade colombiana a gente não conhece além dessa colombiana. Por quê? Não sei, cara. Acho que, não sei. Porque tem um casal de mexicanos, amigos da gente, que os mexicanos são super unidos, cara. E eles têm uma comunidade mesmo, os mexicanos, eles se juntam. Sim, e você vai nos Estados Unidos, né? Tem a comunidade brasileira, você vai na... Aonde não tem a comunidade brasileira, né? O Brasil. E você identifica, né? Parece o Se Grêmio. você vai num lugar lá A fora, água nasce outra. Então, né? você vai num lugar lá Espalhando. fora, você já escuta lá. Já escuta Você vê falando bagunça, alto, o brasileiro tá ali, ó. É a batucada? Pessoal, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Olha o brasileiro lá. É isso mesmo. Furando a fila, tem que... Opa, peraí, brasileiro. Não, mas alegria, né? Sorrindo, tal, Contagiante, dançando, né? contagiando, né? Mas falando de furar a fila, cara, eu vou te falar, eu acho que o brasileiro é muito respeitoso.
É mesmo? É Eu mesmo? acho. Pô, que legal. Não, mas eu acho que aqui em São Paulo. Né? Não, mas isso aí mas ele tá isso falando em relação ao É, mundo, cara, né? que eu- Brasileiro de maneira geral. É, em relação à América Latina. O mundo não. Comparado com o mundo já é um outro Tá patamar. vendo? Eu quero puxar pro nosso lado, a nossa sardinha aqui, mas não tá dando certo, pessoal. Não, mas Tá o vendo? brasileiro, cara, aqui em São Paulo, tipo, você tá dirigindo, o pessoal é respeitoso. Só tem aqueles caras que buzinam, que vão em 2 rodas, mas além disso, é super respeitoso. Tipo, o metrô, eu fui trabalhar em campo com vendedores aqui em São Paulo, eu fui de metrô. Fantástico, cara. Nada a enviar dos metrôs da Europa. Muito pelo Nada. contrário. Melhora. Eu acho que aqui a estrutura de metrô em São Paulo é Fantástica. incomparável com... A rede Limpa. não é tão grande, mas o que tem é. Esse é o problema, a rede não tá grande. grande. Eu tive Muito que bom. caminhar sempre 2 km para chegar na estação mais próxima. O metrô nos horários de pico, né? De manhã ou no finalzinho da tarde ali, é um puro calor humano, né? Não, mas isso, Douglas. Carnaval, Isso é uma carnaval, imagem, qualquer lugar do Salvador, mundo. né? Qualquer lugar do Pronto, mundo pronto. você vai. Eu também acho que isso aí grande é cidade, horário de sim, pico, sim. né? Horário de Mas o pico, que eu horário digo de limpeza, organização, conservação... Legal. dos Legal. melhores, né? É isso aí. Gustavo, quando você volta, né? Todo ano aí você fala que já consegue lá voltar, encontrar amigos, os familiares lá na Colômbia. Eles perguntam como é o Brasil? Não, Não? Não? não. Nada. Zero. Não tem Sério? curiosidade de Esse, saber? por quê? nada. E você faz uma propaganda nossa lá? Porque não? eles são chatos mesmo. Perguntar como que no Brasil, Cara, pior que eu- lugar do mundo. pô. Cara, eu vou te falar, Eu de acho novo. que isso é inveja pelo futebol, hein? Apanharam também demais acho. na história. Ó, falando de futebol, agora eu vou falar. Minha filha torce pelo Palmeiras. Por quê? Não sei. Ela deveria, ela deveria torcer pelo América de Cali, cara. Mas ela torce pelo Palmeiras. Que o futebol aqui é uma coisa engraçada. Agora eu conto uma história disso aí. Mas, cara, não pergunta. Elas perguntam como que vocês estão. Como que a gente tá? Tá bem. Mas como que é o Brasil? O que que é bom lá? Não. De novo, São eu vou... chato mesmo. Eu volto no ponto que o latino, ele ainda, o latino falando dos caras que falavam espanhol, ainda não entende a grandeza do Brasil em termos de país, de cultura, de negócios. Eu sou uma pessoa de negócios, então... Eu não sei porque a gente não tem essa sensibilidade pelo Brasil. Eu tenho um amigo italiano, né? Conheci ele aqui no Brasil e ele passou uns 8 anos por aqui. Depois ele foi embora para Singapura, passou por Austrália, voltou para Itália agora e a paixão da vida dele é o Brasil. E ele fala que ele um dia vai se aposentar por aqui ainda. Legal. Falando de futebol, eu falei futebol, não? É Cara, o Valderrama, né? Valderrama, James, que veio para o São Paulo. Iguita, para mim o meu ídolo colombiano é o Iguita. Iguita. A defesa do Aquela escorpião. defesa. Ah, Não, pra mim ninguém bate o Valderrama, aquele cabeleira dele. É o cara. Vocês assistiram o jogo da Colômbia contra o Brasil? qual deles? Aquela que a gente ganhou. É o que se Não, De esse vocês. não, esse Não, não, mas não eu acho que lembro. a maior comemoração do colombiano foi quando eles quebraram o Neymar na Copa, né? Eita, não entra aí, não, mas Eita. falando da minha Zuniga. filha. Voltando na minha filha. Então, vocês falavam, como que a gente mantém essa cultura colombiana? Jogo da Colômbia, sagradamente, Veste o manto da Colômbia. a gente tá vestindo o manto da Colômbia e assistindo o jogo. Mas o melhor jogo que a gente já assistiu foi o jogo que a gente ganhou de vocês, há 2 meses atrás. Passaram 42 anos para a gente ganhar de vocês. Cada 42 anos a O gente ganhou. momento não tá muito favorável, viu? pra Tanto gente. faz, para a gente ganhar. Ganhou e vamos É comemorar. o que vale, né? E tem foto da Martina, E com por que a Martina bandeira. torce pro Palmeiras, hein? O negócio é o Flamengo, não tem Cara, Palmeiras. sei lá porque, eu não sei. É Eu, amizades da escola. É a escolinha. Mas como quem que torce torce? aqui pro É Palmeiras? mais, Quem mais, torce aqui pro mais Palmeiras, amizades, mais amizades. Mas a amizade teve É. uma que É. veio. É. Não, É. eu fiquei sabendo que a Nina falou: por que você não torce pro Palmeiras? Que isso? Não, A mas... Nina. Não. Mas Eu já tô torço- trabalhando a cabeça Eu vou dela. falar com a torço, o Clarinha, eu vou Lorenzo falar com a torce. Clarinha já. E a Clarinha, a Não. Kaká respondeu: eu sou Mengão. Não. Aí falou: e de você, Giovana? A Giovana falou: eu sou Mengão. Por quê? Por causa do papai. Não, mas você tem que torcer pro Palmeiras. A escola toda torce pro Palmeiras. Falou, não, mas eu sou Então, Mengão. existe isso, né? Eu acho que foi uma má influência na escola, né? Então, eu tento trabalhar e mostrar, Que né? time você torce? E mostrar o Gavião, né? Pra minha filha, o Gavião. Eu É, mostro, eu falo pra ela, vai Corinthians! Isso né? é porcaria, não ensina não, é ruim. Né? Consigo influenciar alguns coleguinhas, né? E tem o Matheus aí, um abraço ao Adriano, ao Mateuzinho. Matheus, que
pô, vai Corinthians. E até a fofinha, né? A outra irmãzinha A Bia. dele, né? Vai Corinthians pra E segunda eu falo, divisão. vai Corinthians, vai pra Série B. olha que gavião bonito. Você fala pra Né? ela. Falo. E aí, assim, é que eu fui criado na Zona Sul, então eu dispenso comentário. O pessoal, pô, mas fala assim, mas pra mim é o seguinte, cara, vai Corinthians. Isso é engraçado do futebol. Isso é muito engraçado do futebol, cara. A gente é um país futbolero. A gente assiste e joga futebol direto. De fato, a gente tá entre as 10 melhores seleções do mundo. Então, a gente realmente tá apaixonado pelo futebol. Mas o grau de apaixonamento, é uma palavra em português? Paixão. De paixão do brasileiro pelo futebol é irracional, cara. Futebol, nós temos o Irracional. rei, né? O pessoal ultrapassa, né? Se tem um jogo na Colômbia, Brasil e Colômbia lá na Colômbia, o brasileiro vai, em peso. Mas Em peso pra assistir. Como é que pode influenciar um menino numa menina para jogar futebol e para torcer por um pai, time? né? Mas as no mães berço, estão é cada do vez berço, mais. Cara, isso é mas do você não berço. fala de É futebol. do Marti- berço. a Mas os Martina não amigos, fala. é porque os amigos dela têm já essa influência do... Tudo Geral, bem, país. mas elas têm influência de uma outra coisa. Mas como que pode? Como que você, da influência, passa realmente a torcer, querendo ir ao estádio? Porque na maternidade a gente já ganha uma roupinha. Não, Né? eu já tentei. Mas é verdade isso. Não, sim, mas falando um gringo, entendeu? Minha filha não conhece Ah, mas futebol. é uma influência da escola. Mas sim, influência como qualquer outro tipo de influência. E a influência acaba com um momento. Tipo, tem roupinha que tá de moda. De e moda, um brinquedo. um brinquedo, Mas o todo mundo futebol não tem. passa, Esse né? aqui é um brinquedo que talvez eles vão ver a gente, pro SESI, vão patrocinar vocês, não? Própria de cada um. Mas por que, cara? Mas Aqui é no transcende, Brasil, não aqui tem no jeito. Brasil a gente fala política, religião e futebol não se discute. Não, futebol discute muito. Se Futebol. torce. Se torce. Mas é isso. Eu já tentei levar a Clarinha com a roupa do São Paulo, com a camiseta do São Paulo pra escola, ela não quis ir, não. Aí você Mas tá ela sendo torce um pra que mau time? pai também. Hã? Não, mas eu Tem- falei, filha, se você que for, tem um insistir mais. sorvetinho depois. Ah, mas isso aí, então, isso é influência, né? Essa Essa cenoura. Ele é bom, ele é bom. É, mas eu vou perguntar se ela quer Eu com vou gavião levar ela pro bonito. estádio Aquele junto com o gavião Luquinhas, você horrível, vai né? ver. Bonito. Você vai ver, ela vai pro Morumbi com o Luquinhas. Vamos Vamos lá correr no na Morumbi? pista lá que você vai ver. O Luquinhas já quase invadiu o campo uma vez, aí você passa vergonha. E Gustavão, e as músicas, né? Gustavão. Como que são as músicas, assim, essa diferença? Você gostou de alguma música brasileira? Gostei, sim. Não sei se várias músicas, mas Qual ritmo que você mais gostou? tô pensando no nome, eu esqueci do nome. Se falar, vai ter que dançar. Eita. Forró? Não foi. Axé? Não, o Wagner Não, não, aquele o Wagner é mais vai pôr a popular. música, hein? Que tá... MPB, Samba. Bossa Nova. MPB? Não, é sertanejo. Sertanejo? Ô, tchê, tchê. Ô, paixão! né? Sertanejo, cara. Sertanejo é muito bom. Nós temos a festa de peão em Barretos, né? Em Mato Grosso tem bastante Em coisa Mato também, Grosso, Cuiabá, essas coisas. né? Tem Vai ser muito Tem, diferente. interior de São Paulo. A Expo Agro. Muito diferente. Pra gente, É. esse tipo de música é dançar. Tipo, aqui numa balada, não sei, em São Paulo, a gente não tem ido muitas baladas, tá? Já Mas- faz 10 anos. Mas né? é mais Esqueci que rock, eu o ia pessoal escutando, bebendo uma. Lá pra gente, balada é dançar, É cara. uma salsa? Salsa, merengue. Merengue. falar. Mas você dançar, você tem que dançar. Você vai na balada, vai dançar. Agora você... Tem coragem, hein? Não tenho. Vamos lá. Wagner, mete o merengue aí. Vamos dançar. É. Pô, vamos dançar, Vamos. pô. Vamos, como que é? Lá é a salsa, né? Aqui a gente é bem eclético, né? Então tem o samba, Forró. tem o forró, Sertanejo. tem o sertanejo, Lambada. tem o rap, tem o axé, Tem uma tem o lambada rock, mesmo. tem o eletrônico, tem o pop, tem o MPB, Tem o flashback. tem o flashback, a nostalgia, né? Nostalgia, essa é boa, hein? Mas assim, lá a salsa é consolidado. Não, depende da região também. Depende da cidade que a gente fala que é a cidade capital da salsa. Então, por isso que Então você é um pé de... pé Qual com- a sua um cidade? pé Que de até agora a salsa, gente então. não falou. Cali. Você é de Cali. Eu sou de Cali. Pergunta dos bastidores, olha aí, ó. Pergunta dos bastidores. Agora não sei se eu fui em Cali ou se eu fui em Medellín. Mas eu fui numa balada que aí quando acabava a música, as pessoas iam cada uma para um lado, sentavam. Eu não sei que
porra de balada que Boa Cara, pergunta. boa Fala pergunta. dessa aí. Por que, que não se Cara, não separa? sei. Não Você fica foi num junto, não? swingers. Não. o pessoal tava dançava, aí tipo, Boa. acabava a música e cada um ia pro seu lado, daqui a pouco voltava a música. Era o programa Silvio Tipo, era Santos. assim, era questão de 10 segundos. Aí voltava a música e o pessoal, tipo, era uma pista grande. E aí eles iam... Na hora que ia começar a Ah, conversa, tá. Mas as pessoas, tipo, não era o homem e a mulher que tava dançando e ela depois voltava no som do cara. Eles eram, tipo, grupo de pessoas que iam para a pista de baile. Isso. Ah, mas isso é normal, porque a balada lá tem, tipo, a parte central Isso. e todo mundo fica ao redor. Então tem uma música legal, reggaeton, por exemplo. Reggaeton? Reggaeton. E todo mundo vai lá no meio e começa a dançar. Acabou, não gostou e você volta para seu lugar. Ah, Pra isso medir não a dá. audiência do DJ. Não fica lá esperando na pista. próxima música. É, tem pessoas que gostam de de qualquer Nós música. Aí temos eles um ficam lá. reggaeton aí? Será que a gente acha um Vamos reggaeton? colocar Um reggaeton, é? E É aí? gasolina! Ó, falando em coisas legais para as crianças aqui no Brasil, que eu gosto das músicas. Tem coreografia para tudo aqui. Coreografia. Sim. E a Martina adora isso. Dançar e assistir as coreografias das músicas brasileiras. Isso na Colômbia não existe. É mesmo. Já foi pior, viu, nos anos 90. Já foi pior. Já foi pior. Foi pior. Era mas eu acho legal, Era cara. Mas é geração passinho, diferente. passinho. Era uma geração diferente. Mas é interessante isso, né? E a música, né, influencia de certa forma, né? E dá uma identidade, né? E o Brasil É cultural. é muito eclético, não tem nem. Eu acho que não existe país no mundo como o Brasil com essa diversidade que nós temos aqui. Olha o reggaeton. Olha o reggaeton. Olha lá. Coloca aí. Ah, agora sim, hein? Agora ele animou. Isso é... Ó, cara. Coloca J. Muito novo, eu sou Foi velho. sempre que você saiu de lá, isso aí é a nova moda no Medellín. Coloca G. Agora é 20 anos atrás. J. Balvin. Ah, é J Balvin. J Balvin. J Barbie. É Vamos muito dançar bom. J Barbie? Jota Barbie. Oh, mas falando do eclético do Brasil, concordo plenamente. Eita, pô, isso é foda mesmo. É se foda mesmo. 3,5 bilhões. Caramba, Não, esse cara é bom, cara. bilhões? Bilhões. Veio um gringo. Ah, Essa não- é famosa. Essa aí, famosa, essa é hein? famosa. Vamos lá, J essa Balvin. aí. Vamos lá. E aí, como que é? Como que é? Olha a coreografia aí. Como que é? Como que é lá? Não tem coreografia lá, Vai cara. dançar. Não tem coreografia. Coreografia na Colômbia? Não tem. Como é? Não, você Não, tá. não você- tem? Olha lá, ó o nosso prefeito aí. Ó. Vamos Olá! gente, ó. Fica o pé no chão. Pô, peraí. Não. Você vai. Vamos lá, como funciona? Vai, vamos lá. Chegou na Vamos lá, balada. Fordete, balada Fordete. Chegou na balada com a Cláudia. E aí? O gringo, Gustavo Salinas. El Gustavão. Como é o passinho? Nosso colombiano. Não depende. Se você tá começando Se você tá começando a sair com uma menina, então você vai um pouquinho mais perto e faz alguns passinhos diferentes. Mas nesse estágio da nossa vida, você vai devagar. Só aqui. Como é? Vai lá. É só isso. Já tô enxugando. Vamos lá. Eu já procuro do dela. Agora aqui, né? Pra você dar, tem, então vou. Tem pra sentar. Você coloca a garrafinha lá embaixo, você... Ó, é na boquinha da garrafa. Ah, boa, hein? Muito bom, E Gustavo, você muito já bom. dançou? Você boquinha já da dançou garrafa? na boquinha da garrafa? Eu falei que anos 90 já foi pior. eu avisei. Dancei, mas lá na Colômbia, porque era uma música muito popular. Ah, boquinha da garrafa. Em português Essa mesmo. Em português, mas eu não entendia nada. Só descia. Só descia, hein? Só descia. E aí chegou aqui e entendeu que Agora é. a gente tá risada com a Cláudia como que é o carrapicho? Carrapicho. Como que é a música mesmo? Bate forte o tambor. Então, a gente falava assim, Tique, a gente não tique, entendia. Então a gente falava... Agora eu já não De posso balada, lembrar, né? mas era como... Grupo Carrapicho. Carrapicho. Lá de Manaus, Amazonas, uma coisa assim. A gente cantava direto a música, desculpa, mas a gente não entendia, só tá agora que bate forte o tambor, a gente falava qualquer coisa e Só dançava. só dançava, mas não entendia. Aquela outra desse menino do sul que é... Ai, que... Michel Teló. Esse aí, cara.
Esse até E o funk? Cristiano Nossa. Ronaldo dançou essa aí. Nossa. Tem alguma coisa assim? Assim galera, o funk? você me mata. Ai, se eu te pego, A gente ai. cantava direto, É não entendia mesmo? nada, cara. Tem Até o inglês, Cristiano- tem inglês, tem inglês, Cristiano fizeram. Ronaldo dançou Saturday isso aí. É the party. É, Fizeram o engraçado, translation. E o funk? Tem alguma coisa parecida com funk lá? Reggaeton. Reggaeton. É que tem reggaeton, reggaeton de... Funk é meio grosseiro, Pesado, grosso um pouquinho, não? grosso. É, mas Então, tem reggaeton estilo, tem mas, reggaeton. mas o funk a galera gosta também. Não, sim, É bem eu não legal, tô falando é que não... legal, é sucesso também. Mas se tem palavrão, não? Tem, Ah, tem. não, Depende. depende, tem vários Bom, então, estilos. Tem eu vários acho que estilos. Não mais- tinha antigamente. Aqui no Brasil depois- eles falam que tem dois tipos de funk, o que a gente... Pesadão. O proibidão, né? Que tem o palavrão, Ruim né? o péssimo. Ruim o péssimo. Ruim o péssimo. Então, reggaeton Mas é a tem mesma gente que coisa. gosta, né? Tem gente que gosta. Ah, eu gosto de né? reggaeton, É mas gosto, tem reggaeton né? pesado, reggaeton mais... O J Balvin é um cara que faz reggaeton... Você acredita, tranquilo. se hoje vocês forem para outro país, né? Já dá um frio na barriga, né? Mas com outra cultura, você acredita que ficaria com muita saudade, tanto você, a família, a criança, do Brasil? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o que a gente tem vivenciado aqui, as amizades, tudo, é inesquecível, cara. Inesquecível. E não é que a gente já morou fora várias vezes. Eu estudei, enfim. E a minha esposa também. Então a gente já saiu da Colômbia. Já moramos fora. Eu saí da minha casa desde os 21 anos. Mas o que a gente tem vivenciado aqui é inesquecível, cara. Você falou, né? Que o Brasil é um país que você quer voltar. Se você for embora Sim, daqui a pouco e para Sim. qualquer outro lugar, você quer Sim. voltar pro Brasil. voltaria. Sem dúvida, Legal. cara. Sem dúvida. E viagem de férias? O que vocês fazem quando você tem as suas férias? Você quer viajar pelo Brasil? Quer sair do Brasil? Cara, aí sinceramente, a gente termina viajando fora do Brasil porque viajar no Brasil É caro. é que não é caro, porque você termina pagando o mesmo indo para a Europa. Então, a gente não tem viajado muito, tem alguns amigos que convidaram a gente para conhecer o Nordeste, foi esse ano, não, que a gente foi. Você foi pro Nordeste? Pra onde ali? A gente João foi para Pessoa, João alguma Pessoa, com João um, Pessoa. Coisa boa. um grande amigo convidou a gente pela primeira vez no Nordeste, depois a gente foi em Maceió, este ano também. Enfim. Mas a gente viaja mais fora do Brasil por conta dessa avaliação de custo-benefício, sabe? Mas o próximo ano a gente vai querer viajar só aqui no Brasil. Eu para tento conhecer. viajar também, mas com 4, né? Não dá, cara. Que é isso. 4 filhas, né? De balsa você vai. Eu vou de- Ele aluga uma Topic. De ônibus, né? Ele De aluga ônibus. uma Topic e vai. A Topic era boa. Gustavo, agora sim, para uma pessoa de fora, principalmente aí uma pessoa da América Latina que não seja do Brasil, que esteja nos assistindo, que vai assistir esse podcast, que receba uma proposta ou até busque oportunidade no Brasil, qual a frase, o conselho, a palavra que você daria para esta pessoa que não conhece o Brasil e está lá fora? Tem uma música daquele cantor gringo que Come to Brazil. Come to Brazil. Bruninho? Come to Brazil. Essa seria a frase. Mas planeja muito bem essa vinda. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai crescer como pessoa. Sua filha vai crescer como pessoa também. Profissionalmente tem muitas oportunidades aqui no Brasil. Mas planeja bem para que seja legal. Porque o Brasil tem uma situação que São Paulo é uma cidade custosa. Então, se você não planeja bem as coisas, cara, você não vai ter esse nível de vida que você talvez esteja tendo no outro país. Mas que vale a pena. Para mim, Venha, como latino, venha. Come to Brazil. come to Brazil. Como latino, vale a pena. Como latino, vale a pena. Pô, valeu, Gustavão. Obrigado. Mais Obrigado uma vocês vez pelo pela convite. sua presença aqui. E volte sempre, né? Com certeza. Eu acho que esse pai gringo, né? Pai Gustavo gringo. Salinas, né? Eu acho que pôde aí acrescentar e dar a sua visão de uma pessoa que está de fora. Para nós até é fácil de enxergar e até de criticar, mas quem está ali de fora e de repente veio para cá essa impressão boa, positiva, né? Ainda que com muitos problemas aqui, ainda vale a pena porque é uma terra de oportunidades, né? E a diversidade e o povo acolhedor do nosso Brasil
pode demonstrar isso através de uma pessoa que dá um depoimento que veio de fora. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a vocês. Valeu, Gustavo. Tenho que agradecer mais uma vez. E Parabéns. queremos a dancinha, né? Dancinha nada. O cara. salsa. A Cláudia não deixa, cara. Aê, Olá! aê.